Olá, pessoal! Sou a professora Jéssica e vou auxiliá-los nas atividades de Geografia para o 7º ano. Na primeira semana, pessoal, temos como unidade temática Mundo do Trabalho e como tema central o Espaço Rural Brasileiro. Então vamos lá. Atividade número 1. Na imagem abaixo foram representadas duas atividades do setor primário importantes para a economia nacional. Identifique-as e acrescente informações sobre os principais produtos dessas atividades no Brasil. Pessoal, vejam aqui a figura e temos duas atividades do setor primário. Quais são elas? A pecuária, ou seja, o gado. Temos aqui vacas, bois, cavalos, ovelhas, cabras. Então, essa atividade é chamada pecuária de milho. Isso pode ser considerado agricultura. Então, sabemos que as atividades são pecuária e agricultura. Para falar informações sobre os principais produtos dessas atividades no Brasil, precisamos consultar o texto. Vamos lá. Vejam aqui, pessoal, o primeiro parágrafo nos mostra informações sobre as atividades econômicas do setor primário, citando agricultura, pecuária e extrativismo, e nos fala um pouco sobre o Brasil. Então, vamos colocar essas informações em nossa resposta? Vejam aí, pessoal, as atividades do setor primário apresentadas na figura são agricultura e pecuária. No Brasil, a agricultura é bastante diversificada. Temos o café, a laranja, o feijão, a soja, o milho. Essas são apenas algumas dos muitos produtos agrícolas no Brasil. No caso da pecuária, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, principalmente a bovina, e se tornou um grande produtor mundial de suínos e aves. Atividade número 2. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Então, guardem essas informações. Eu estou falando da relação entre o tamanho e a totalidade de imóveis rurais no Brasil. E características da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico representado. Vejam aqui, pessoal, essa parte mais escura, que é a parte que está colorida em preto, vemos que temos acima de 1.000 hectares para 53% do total. Então, isso quer dizer o quê? Que há concentração de terras nas mãos de poucos, ou seja, poucas pessoas possuem muitas terras no Brasil. Letra B, a existência de terras nas mãos de poucos? Não é apenas a existência, pessoal, é a concentração. Letra C, o domínio territorial dos minifúndios? Não, pessoal, sabemos que não se trata dos minifúndios. É a concentração de terras na mão de poucas pessoas, e essas pessoas não são minifúndios. Letra D, a primazia da agricultura familiar? Não, né, pessoal? Sabemos que a agricultura familiar também trabalha com um limite de terras. Não são terras tão grandes como apresentadas no exercício. Atividade número 3. A estrutura fundiária está relacionada à maneira como as propriedades agrárias estão distribuídas em um determinado lugar. Sobre a estrutura fundiária, assinale a alternativa correta. Quanto maior a concentração de terras, maior será a quantidade de propriedades de terras e menor será o tamanho da propriedade. Não, pessoal, quanto maior a concentração de terras, significa que temos poucas pessoas com muitas terras. Letra B. Em países subdesenvolvidos, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de muitos proprietários que abastecem o mercado interno. Não, pessoal, vimos inclusive no gráfico da questão número 2 que há concentração na mão de poucos proprietários. Então, também está incorreta. Letra C. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo. Sim, inclusive vemos aqui no gráfico da questão número 2. Então, é a letra C. Inclusive, temos o C aqui 2 vezes, pessoal. Então, vamos marcar de novo o C para confirmar que essa sim é a alternativa correta. Letra D. A concentração de terras nas mãos de poucos contribui para que não ocorra problemas no campo, principalmente os conflitos por terra. Também é falso, pessoal. Se há concentração de terras, podem haver sim conflitos e, inclusive, existem conflitos. Questão número 4. Observe o gráfico abaixo. Pessoal, o gráfico fala sobre agricultura familiar e produção de alimentos.
Então, ele fala o que aqui, pessoal? Apesar de cultivar uma área menor com lavouras, a agricultura familiar é a principal fornecedora de alimentos básicos para a população brasileira. Então, vemos, a mandioca é 87%, temos aqui no cantinho em porcento. E por aí vai, feijão 70%, milho 46%, café 38%, arroz 34%, trigo 21% e soja 16%. Vamos ver o que a questão nos pede. O Censo Agropecuário 2006 IBGE identificou 4.367.902 estabelecimentos de agricultura familiar, que são a maioria dos estabelecimentos, e apesar de ocupar menor área, produzem a grande maioria dos alimentos. Cite 3 características da agricultura familiar no Brasil. Pessoal, podemos encontrar essas características no texto, então vamos lá? Vejam aqui, no último parágrafo, temos informações sobre a agricultura familiar, em especial no Brasil. Leiam esse parágrafo com bastante calma para vocês conseguirem compreender as informações. A partir disso, vamos então responder a nossa questão. Aí está! A nossa primeira característica é que a agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento do mercado interno e apresenta alta produtividade. A segunda característica é que a agricultura familiar emprega mais de 70% dos trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais existentes no Brasil. E a terceira característica é que a eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada superior à do agronegócio. Então, terminamos aqui a correção da nossa primeira semana. Fiquem ligados no canal Determina e acompanhem as próximas publicações.